boa noite. Está no ar o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mas como conciliar um Deus bom com a dor e o sofrimento? Para alguns, o sofrimento acorda o espírito. Para outros, é um desafio interminável. Para conversar conosco sobre espiritualidade e sofrimento, recebo hoje o Dr. Leandro Ramos, médico oncologista. Mas você pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bem, padre. Um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, depois de tê-lo conhecido por algumas vezes no Horizonte Debate. É verdade, estamos juntos. Hoje aqui nós vamos falar sobre o sofrimento. Para mim é algo interessante, mas ao mesmo tempo inquietante. Por quê? Nós só conseguimos falar do sofrimento quando não estamos sofrendo. E quando falamos do sofrimento, a única atitude é descobrir uma via espiritual que me dê sentido e combater esse sofrimento, correto? Bom, então comecemos. Para o senhor, o que é o sofrimento? Bom, padre, a gente expressar em palavras o que é sofrimento não é uma tarefa fácil, né? Nós, seres humanos, compreendemos porque sofrimento é intrínseco à nossa vida. Não existe pessoa que viva sem ter só sofrimento ou só alegria, né? O ser humano ele é constituído desse sofrimento e de alegria também. Mas se a gente tenta expressar em palavras, por exemplo, eu penso que a raiz da palavra sofrimento vem do latim, né? Sofrer, né? que é sofferre em latim, que é sobre ferros, né? Então, acorrentado, preso sobre ferros. Então, essa tradução em latim nos dá uma dimensão, assim, em palavras, do que é realmente o sofrimento. Uhum. Agora, o sofrimento varia de pessoa para pessoa. Pode ser uma questão subjetiva. Por exemplo, tal experiência de perda faz com que uma pessoa X sofra muitíssimo. Já outra pessoa talvez não sofra tanto. É isso mesmo, padre, que se a gente pensar, antes disso, em sofrimento físico, por exemplo, tem pessoas que toleram dor, né? A dor, o mesmo estímulo de dor para uma pessoa pode ser muito mais forte do que para outra. Então, um simples machucado em uma pessoa pode ser assim, comum, né? Ela não tem muita dor, mas para outra não, uma dor intensa. É um sofrimento enorme. Exatamente. Então, fisicamente assim, espiritualmente e emocionalmente também assim. Eu penso que isso depende muito, padre, da história de vida de cada pessoa. Tem algumas pessoas que, devido à história de vida, elas têm uma capacidade melhor de sentir, de passar por aquela fase de elaborar difícil. Essa situação difícil, né? E tem outras que são menos maduras, que qualquer coisinha, qualquer sofrimento, qualquer perda, né, já é motivo de um sofrimento atroz. Então, por isso que é difícil a gente também quantificar, você sofre mais, você sofre menos. É difícil isso. Bom, uma outra questão que me incomoda um pouco é que às vezes eu acho que o sofrimento é uma questão de ótica. Claro que há dados objetivos. Alguém que perde um ente querido tem um dado objetivo ali. Mas dependendo da ótica, através da qual a pessoa olha, o sofrimento pode ser maior ou menor, não? Sim, é verdade. Isso acontece muito, padre, no meu dia a dia de médico, né? De médico, por exemplo. Eu sou oncologista, como você mesmo disse. Então, eu estou diante de situações difíceis de câncer, de tratamento, muitas vezes tratamento pesados de quimioterapia, cai cabelo, passa mal e dor. Eu costumo falar, padre, da seguinte forma: quando o paciente chega no meu consultório com diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, e diante da necessidade de ter que se submeter a um tratamento agressivo, que é a quimioterapia, e que muitas vezes vai ter a toxicidade desse tratamento, seja queda de cabelo, seja náusea, seja vômitos, eu costumo falar que existem duas maneiras dela enfrentar isso. A primeira é ver realmente essas coisas ruins, negativas que estão acontecendo, e se angustiar por isso, e sofrer por isso. A outra é perceber que a família está ali próximo a ela, está dando um apoio a ela. E que esse tratamento é uma passagem. E perceber que esse tratamento tem o objetivo de melhorá-la, seja para cura, seja para controle, mas de reverter aquela situação inicial. Então, depende de como ela enxerga. É uma questão de ótica. Exatamente. Então, eu procuro mostrar
que é possível aquilo. Então, vamos, apesar do sofrimento, do tratamento da doença, é possível vencer. Mudando, vamos dizer assim, a dimensão do trabalho, no trabalho pastoral, por exemplo, eu digo o seguinte: há pessoas que adoram carregar um saco de pedra sobre os ombros. Ela só olha para o passado relembrando das coisas difíceis pelas quais ela passou. Eu digo assim, mas já passou, não carregue mais. Ao mesmo tempo, tento fazer com que a pessoa veja que, ao lado dessas coisas sofridas, difíceis, ela teve muitas experiências de alegria e que ela não está se lembrando no momento. Então, é uma questão de ótica. E, às vezes, eu digo, há pessoas que gostam de sofrer, elas buscam sofrimento. Bom, diante da sociedade que aí está, que é uma sociedade de prazer, de conhecimento e bem-estar, você acha que as pessoas estão acostumadas a aceitar o sofrimento como uma oportunidade ou não aceitam o sofrimento? Padre, penso que não. Essa visão ainda é uma visão para poucos, né? É a visão que a gente tentar reconhecer aqueles sofrimentos que vale a pena ser vivido e aquele que não vale a pena ser vivido, né? Por exemplo, eu explico. Muitas das minhas opções, das minhas escolhas, né, terão, se as minhas escolhas forem inadequadas, for de pouca sabedoria, de pouco de decisões muito rápidas, eu posso errar e eu vou pagar por elas. Todos nós erramos, claro. Eu vou pagar por elas. Né? Então, saber escolher, padre, é uma virtude. Saber definir o caminho que você vai trilhar é uma virtude. Isso evita muito sofrimento, tanto para mim quanto para quem está do meu lado. Só que tem alguns outros sofrimentos que não tem jeito. Doença, por exemplo, né? Perdas, limites. Né? Sempre quando a gente chega a algum ciclo, um final de um ciclo, início de outro ciclo, isso aí para mim dá uma angústia, né? É o desconhecido que está ali. Né? E dá uma angústia porque todo ser humano parece que quer uma estação final definitiva. Exato, e aqui não temos morada permanente. Que não existe. É sabedoria nossa aprendermos assim, que nós vivemos de ciclos. É preciso fechar um para começar outro. Agora, o que vai ser esse outro, eu não sei ainda. Isso pode me trazer, gerar angústia e sofrimento para mim. Agora, o senhor dizia, né, que o sofrimento é intrínseco, é inerente à vida humana. Correto. Agora, há muito sofrimento que é provocado pelos próprios seres humanos. Concordo. São sofrimentos desnecessários, que não vale a pena ser vividos. Né? Então, como eu disse, dependendo da minha escolha, para onde eu vou, para o caminho que eu estou trilhando, eu vou causar sofrimento em mim e nas pessoas que estão do meu lado. Esses não vale a pena ser vividos. Agora, tem outros, como a gente comentou, que não tem jeito. Não tem como fugir que me deles, edificam, né, padre? O sofrimento... Eu vejo isso, padre, no dia a dia também. Algumas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas, algumas famílias que adoecem, eles conseguem sair daquela situação difícil melhor, né? Trazendo mais a essência da vida mesmo, os princípios, deixando de lado aquelas fantasias do dia a dia que a vida deixa. Quando eu era bem jovem, eu não aceitava isso, de que o sofrimento nos amadurece. Hoje, eu não só aceito, como tenho certeza disso. Bom, tenho aqui a participação da Raquel do Carmo. Faço minhas as sábias palavras do Papa Emérito Bento XVI. Não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer, de encontrar o seu sentido através da união com Cristo que sofreu com infinito amor. É assim mesmo, Leandro? Bonito demais, né? Exatamente. Eu penso dentro da fé cristã, né, de sacrifício. Se o indivíduo, se a pessoa que está passando por aquela situação difícil consegue do sofrimento ter aquele sofrimento como um sacrifício, tornar aquele sofrimento santo, né? Entregar aquilo a Deus, a Jesus, a sua família, vale a pena isso. Isso é muito bonito. Isso é que nos deixa encantado essa sabedoria cristã. Tentar agora, transformar. ao mesmo tempo, não significa buscar sofrimento. Basta transformar aqueles que a vida nos traz. Né? Aí. Bom, Raquel, obrigado pela participação. Fraterno abraço. A Graça Andreata diz o seguinte: usando as palavras de Chico Xavier, nas águas revoltas do mar, tantas vezes agressivo, navegamos.
Dias calmos, dias tempestuosos. O que importa é a rota segura. E acrescenta ela, a rota será segura se tivermos fé no Deus que está em nós. Doutor Leandro, o que representa a fé em momentos, por exemplo, como casos de câncer, casos terminais? Padre, a fé nessas situações difíceis que a gente enfrenta, ela é fundamental. Fundamental porque eu sinto que eu não estou sozinho, né? Aquela paciente, né? O paciente que tem um câncer e que se sente sozinho, essa é uma tristeza sem fim, né? Mas aquele que sente que está amparado, que tem a presença de Deus na vida dele, que tem a família na vida dele e tem fé, mesmo que está em sofrimento, como nós estamos falando, mesmo que aquele tratamento, aquela situação não está sendo suficientemente eficaz, mas ela está vendo que está sendo feito tudo, mas não está resolvendo, a doença está progredindo. Essa pessoa, quando tem fé, é uma pessoa diferente. Padre. Porque a fé cristã desperta para a esperança, né? E a esperança cristã, diz São Pedro, não nos decepciona. Exatamente. E essa pessoa, Padre, é uma pessoa diferente. Apesar de tudo, você olha o semblante dela, ela está sereno, diferente de outras que muitas vezes têm casos muito mais simples, com menos dor, se desesperam de uma forma intensa. Ok. Bom, Graça Andreato, obrigado pela sua participação. Marcos Teófilo diz o seguinte, acredito que os sofrimentos nos deixam mais maduros e conscientes de nossas imperfeições. Bom, vamos descansar um pouquinho. Lamentar uma dor passada, no presente, é criar outra dor e sofrer novamente. Nós voltamos em instantes para falar mais sobre o tema espiritualidade e sofrimento. Até daqui a pouco.